Olá, bem-vindos a mais um Na Mágica com a Ju. E hoje eu vou receber a doutora Anke Bergman. E olha, gente, o currículo dela é extenso, então eu vou ler aqui umas partes para vocês saberem a grande importância que a Anke tem na área de oncologia no Brasil. A Anke, além de ser doutora pela Fundação Oswaldo Cruz em doenças crônicas e epidemiologia, ela também foi quem implantou a fisioterapia dentro do INCA 3. Então, tudo que a gente vê hoje do INCA, de trabalho de fisioterapia oncológica, é graças à doutora Anke. Então, doutora Anke, muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Na verdade, assim, eu comecei o serviço de fisioterapia, mas tem uma equipe enorme lá, super competente, que junto comigo faz todos os trabalhos. Então, não é só a mim não, Ju, tem muita gente envolvida nessas pesquisas que a gente faz no INCA. Ah, não, com certeza, é uma grande número de pessoas, inclusive a Érica, que a gente também vai estar recebendo aqui, mas eu achei interessante a questão que você começou essa implantação de fisioterapia dentro do INCA. E a gente vê hoje a importância da fisioterapia no INCA. E a fisioterapia dentro da área oncológica. Mas você começou a fisioterapia já pensando na área oncológica, em epidemiologia, as doenças crônicas, ou foi o caminho que foi te levando? A vida me levou. Porque eu sempre queria trabalhar, Ju, quando eu estava... Primeiro que eu sempre quis ser fisioterapeuta, né? Eu nunca pensei em ser outra coisa na minha vida profissional. Então, desde pequena, não sei de onde veio isso, eu queria ser fisioterapeuta. E aí, eu não sabia em que área. Então, na época, eu conhecia a área de traumatortopedia, de neuro, né? A fisioterapia respiratória. Eram as áreas mais, assim, abrangentes que a maior parte das pessoas faziam. E eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu falei assim, eu quero fugir, né, desse nicho comum, quero fazer alguma coisa diferente. E aí, no último ano da faculdade, eu queria fazer uma festa de formatura, porque eu não tive festa de 15 anos e eu não tive festa de casamento. Então eu falei assim, a única chance de eu ter uma festa é de formatura. E aí o meu pai sugeriu, falou assim, por que você não faz uma jornada, arrecada dinheiro, e aí com esse dinheiro vocês fazem a festa de formatura. Aí tudo bem, aí a gente foi fazer uma jornada acadêmica, a primeira jornada acadêmica da faculdade, e aí eu comecei a procurar temas, e como meu marido era residente do INCA na época, aí eu falei assim, podia fazer oncologia. Ele falou assim, mas os fisioterapeutas do INCA, ele era do HC3, né? Ele falou assim, lá a gente não tem fisioterapeuta. Eu falei assim, por isso mesmo, vamos falar de oncologia. E aí eu comecei a procurar alguém que falasse de fisioterapia oncológica. E não consegui. Mas eu fui procurando tanta gente, eu falo com o coordenador, com o professor, com a gente, vocês conhecem alguém que faça fisioterapia em câncer de mama? Ninguém sabia. Né? Aí eu falei assim, bom, então tudo bem. A gente fez a jornada, não teve nada de fisioterapia e oncologia, porque eu não achei ninguém que pudesse falar. Só que aí, os professores ficaram com aquela ideia que eu tinha interesse na área de oncologia. Aí no dia da minha formatura, o coordenador do meu curso falou assim, olha, tem um projeto de fisioterapia de câncer de mama, né? E eles me convidaram para fazer a parte de fisioterapia, um projeto de pesquisa. Já que você tem interesse, você não quer me acompanhar nesse projeto? Eu falei, quero. Era um projeto da Fiocruz. Eu falei, quero. Mas eu não tinha nem ideia do que era, nada. E aí eu comecei a trabalhar nesse projeto de pesquisa, e aí eu conheci a epidemiologia, né, dentro desse projeto, que era um projeto da Fiocruz de câncer de mama e genética. E lá eu fui super bem recebida, e como eu não sabia nada, e as pessoas também não sabiam nada de fisioterapia lá, a gente aprendeu junto. Então eu acompanhava todas as consultas médicas, acompanhava as cirurgias, e aí eu sabia quais eram as deficiências, eu falei assim, bom, agora eu vou buscar como tratar, né, e aí eu fui para a área de oncologia. Então, desde o primeiro dia de formada, eu sempre atuei nessa área por causa disso. É engraçado, porque no Brasil você não tinha, então, nessa época, o fisioterapeuta que tratava de oncologia, mas isso era só no Brasil ou lá fora também não tinha essa especialização, pesquisas e não se via essa importância? No Brasil, a gente tinha alguns profissionais, né, então, por exemplo, um que eu não posso deixar de citar é a Angela Marques, né, que ela de São Paulo, ela já trabalhava nessa área, já tinha um livro publicado, mas a gente não tinha acesso à informação que a gente tem hoje. Então, a gente tinha poucas informações, mas já tinham alguns poucos profissionais. E quando a gente compara, né, desde aquela época, mesmo até hoje, a fisioterapia no Brasil, da fisioterapia fora do Brasil a fisioterapia é muito vista como reabilitação. Então, a gente tinha, por exemplo, o MD Anderson, que é um grande centro de tratamento de câncer nos Estados Unidos, no Texas. Eles tinham lá o fisioterapeuta, até hoje, mas o fisioterapeuta, ele atua muito mais na reabilitação, ou seja, na
nas complicações, né, do tratamento quando elas já estão instaladas. Quem faz toda a parte de prevenção é mais a equipe de enfermagem, é mais a equipe médica. E no Brasil a gente tem uma formação completamente diferente, né? Primeiro, a gente produz muita ciência, né, hoje, né, e no passado nem lá nem cá a gente produzia, mas a fisioterapia aqui ela é vista muito mais como prevenção. Então a gente sabe que a gente pode atuar, né, antes das sequelas sejam instaladas, justamente como forma de prevenir essas sequelas. Então a abordagem é um pouco diferente. E se a gente compara o Brasil com fora do Brasil, o Brasil é muito melhor. Muito. Infinitamente melhor, né? Tanto em termos de profissão mesmo, né? De organização política da profissão, mas como em relação à assistência e às pesquisas. Não, isso sem sombra de dúvidas, assim. Dentro da área oncológica, eu realmente tenho pouco conhecimento de vivência. Mas dentro da área que eu tenho vivência, que é neurológica, a comparação de fisioterapia que as crianças têm aqui, o que a criança tem lá, é muito diferente. A evolução, tudo bem, tem pesquisas incríveis lá, né, do Rosenbaum, mas o que é feito aqui com as crianças, a evolução que se consegue é muito maior. É que a gente tem a síndrome do vira-lata, né? A gente acha que o que a gente faz aqui é muito pior. Qualquer coisa que vem de fora, a gente acha que é melhor. Mas na fisioterapia e oncologia, a gente está muito avançado em relação a vários países da Europa, né? E também em relação aos países, por exemplo, também em relação aos Estados Unidos, que produz bastante ciência, mas é muito voltada para a reabilitação. E reabilitação no sentido mesmo, assim, de complicações do movimento. Ou complicações linfáticas também, como a gente trabalha aqui. Também. O problema é que, assim, vamos falar de linfedema, por exemplo. A gente hoje tem conhecimento de que a gente pode prevenir o linfedema a partir do diagnóstico de câncer de mama. A gente não precisa esperar que o linfedema aconteça para a gente tratar. Então, a fisioterapia, ela atua de forma preventiva, para que as pessoas tratem o câncer, né, e não tenham o linfedema. Nos Estados Unidos, a visão da fisioterapia não é nessa fase anterior. É a partir do momento que tem o linfedema, o que a gente trata. E isso é a reabilitação. Então, o que a gente já está mais avançado é nessas questões anteriores, né, nas condutas de prevenção. É isso, agora até a gente vê isso no Brasil bem... a gente sempre fala, vou ao médico, se eu não tenho um pedidinho de um exame, o médico é ruim. O Brasil, ele tem a questão da prevenção muito séria dentro do nosso dia a dia, é comum pra gente. E lá não, como a medicina de repente é muito mais cara, não sei porquê, eles só tratam depois que já ficou ruim. A gente tenta prevenir isso, e eu acho que em todas as áreas também. É um modelo de saúde, né? Principalmente se a gente pensar em saúde populacional, tanto pública quanto privada. A gente fala muito do SUS, né? Mas o SUS, se a gente for considerar como modelo de saúde, de gestão pública de saúde, é o melhor modelo, um dos melhores modelos que existem no mundo. E dentro do SUS, toda a prioridade é nas ações de promoção e prevenção à saúde, né? Então, assim, a gente tem aqui um modelo muito bonito. O problema é como fazer esse modelo funcionar. Aí é uma outra questão, né? Mas, assim, quando a gente fala em SUS, Sistema Único de Saúde, ele envolve tanto a saúde pública quanto a saúde privada, que é a saúde complementar. Então, quanto mais a saúde pública funcionar, menos a gente precisa da saúde suplementar, da saúde complementar, né, da saúde privada. Então, a gente tem essa dualidade aqui, né, de que é uma gangorra, né, se uma funciona, a outra precisa de menos, se a outra... Então, por exemplo, se o sistema público funciona, a gente tem pouco sistema complementar, pouco sistema privado. Se o privado funciona melhor, a gente tem pouca gente indo para o SUS. Mas isso depende de financiamento, né, depende de recursos financeiros. E fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, o modelo lá é muito capitalista, né? O modelo é para quem paga, né? E aí tem um modelo que seria uma forma, assim, de apoio, suporte para aqueles que não têm, mas é um apoio muito menor, né? Então, a saúde como um todo dos Estados Unidos é totalmente paga, né? Não, e mesmo para quem paga, não tem a cabeça da prevenção que a gente tem. Tanto que você vê todos os nossos amigos que moram fora, vêm para o Brasil fazer todos os exames, vou para o Brasil fazer o check-up. Aí faz o check-up no Brasil e volta. Se quiser fazer uma operação lá até faz, mas aqui é a prevenção para ver se está tudo certo. A gente tinha que lutar para que o SUS funcionasse melhor, porque enquanto modelo é perfeito. O modelo é maravilhoso, o problema são as pessoas que gerem o modelo. Não, e os como conflitos... sempre, o problema sempre está no ser humano. E os conflitos de interesse, né? Porque se eu ganho com o sistema privado, por que eu vou querer que o público funcione? Né? Então também tem os conflitos de interesse, né? Mas
Eu acho que somos uma população grande, dá para todo mundo ganhar, né? Eu acho que a parte de gerenciamento também é importante. Eu acho que algumas coisas estão melhorando, essa parte toda de... não é computador, de botar os prontuários online, facilitar essa questão de prontuário, de você conseguir marcação. Eu moro numa cidade pequena, lá ninguém tem problema de marcar consulta com nada. Tudo é muito rápido, muito bem organizado lá na parte do SUS. Depende da gestão, né, municipal e estadual, né? Então, alguns municípios funcionam bem, alguns estados, de maneira geral, funcionam bem, outros funcionam pior. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que... Porque, assim, muita gente fala muito de linfedema, né? E a gente tem linfedema crônico, tem linfedema a partir da parte oncológica. Mas o que é o linfedema? Porque a gente já falou um pouquinho até, mas muita gente deve ter essa dúvida. Até quem está entrando num processo de câncer, o que ela precisa pensar que ela pode ter em questão de câncer de mama com linfedema ou não? Tá ótimo. Então, o linfedema é quando a gente tem uma deficiência, né, do sistema linfático nessa absorção e fluxo, né, de linfa. Então, a gente tem um sistema circulatório, né, que o sangue vai pelo sistema arterial e retorna pelo sistema venoso para o coração. E o sistema linfático, ele atua ali perto dessa troca de líquidos, quando vai do sistema venoso, arterial para o venoso, há uma troca de líquidos, então a gente tem uma outra filtração. E tudo que vai para o intestício, né, que sai desse sistema circulatório para o intestício, cabe ao sistema linfático absorver. Então, ele absorve proteínas, tudo que tem alto peso molecular, líquido, dessas trocas. E quando a gente tem uma deficiência no sistema linfático, essa absorção de líquido, né, extra, né, sistema sanguíneo fica deficiente. Então, a gente pode acabar acumulando líquido e proteína nesse espaço intersticial, que é o espaço entre as células, que a gente chama de edema, né, de inchaço. A diferença de edema para linfedema é que edema é uma situação transitória. Então, por exemplo, quando a gente faz muita atividade física, a gente tem um edema. Então, temporariamente, a gente tem um extravasamento desse líquido e um retardo do sistema linfático em absorver. Depois que você entra em repouso, você tem uma diminuição dessa carga linfática e volta tudo ao normal. Quando a gente tem um trauma, por exemplo, quando a gente faz uma entorse de tornozelo, um pós-operatório, a gente sempre tem edema. Período menstrual. Fica inchado. Fica inchado. Edema é inchaço. Isso, temporariamente. Sim. Né? Então, período menstrual, dependendo do ciclo menstrual, a gente fica mais inchado, dependendo da medicação. Mas são situações em que a gente tem uma diminuição na absorção desse líquido, um aumento da carga linfática temporária. Isso a gente chama de edema. O linfedema é quando esse aumento da carga linfática ele é crônico e a gente não tem cura, então se torna uma doença crônica, uma complicação crônica. Então, nos casos dos pacientes oncológicos, por exemplo, a gente tem uma obstrução linfática, né? Então, a gente pode funcionar muito bem essa troca de líquidos, essa absorção de líquido, sem repercutir num edema, mas a pessoa tem uma obstrução linfática por causa do tratamento do câncer. É o tratamento que causa a obstrução. Isso. E a obstrução linfática se diz aqui, porque quando a gente pensa, vamos lá, vou bem no leigo, tá? Quando a gente aprende na escola que o sistema sanguíneo, você bomba o coração, a panturrilha também bomba, a gente tem alguma coisa que bombeia esse sistema linfático ou não? Tem a contração muscular. É a contração muscular. Isso. Então, é assim, no sistema sanguíneo, o coração, o batimento cardíaco faz com que o sangue vai e a contração muscular faz com que o sangue retorne, né, para o coração. Por isso que é um sistema circulatório. O sistema linfático, ele não é circulatório, ele é uma única mão, né? Então, por isso que a gente não fala sistema circulatório sanguíneo e linfático, somente o sanguíneo. E o sistema linfático, o que faz com que ele absorva esse líquido e faz com que retorne também para o sistema venoso esse líquido, né, é também a contração muscular. Contração muscular. Tanto que se a gente fica acamado, por exemplo, a gente vai ter edema. Porque a gente não tem um bombeamento nem venoso e nem linfático. Entendi. Então depende totalmente da contração muscular. Tá. Então aí, o tratamento do câncer, ele vai interferir, vai obstruir essas... É veia que a gente chama? Não, aí é o linfonodo, é o sistema linfático. Vai obstruir esse sistema linfático. Mas ele é tipo uma veia também? Então, vamos lá. Por que a gente tem tanta deficiência linfática em pacientes oncológicos? E aí depois eu já respondo essa sua pergunta. Uma das principais vias de metástase dessa célula, né, que ela se desloca de uma região para outras regiões que a gente chama de metástase, é via linfática. Então, a gente tem, por exemplo, um tumor de mama.
O câncer de mama é um conjunto de células, né, diferenciadas, que eles ficam em constante multiplicação celular. Então, são células defeituosas que não entram em morte celular, como uma célula normal. Então, a gente tem um ciclo celular, em algum momento ela morre. A célula com câncer, não. Né? Ela continua se desenvolvendo e não entra em morte celular. E aí, essas células, esse conjunto de células, às vezes elas se desprendem. E aí você, né, você tem lá um desprendimento dessa célula neoplásica e essa célula, então, ela não consegue voltar pelo sistema venoso direto. Quem absorve essa célula é o sistema linfático. E aí entra nos capilares, nos coletores, que são como vasos que acompanham as veias. E dos coletores, essa célula para no linfonodo, né, próximo. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um câncer de mama, para nos linfonodos da axila. E aí, quando faz diagnóstico de câncer de mama, então, precisa investigar se esses linfonodos, se eles têm célula neoplásica. E o linfonodo, ele serve como se fosse um sistema de filtro. Então, quando chega uma célula, ele reconhece que aquela célula é uma célula, né, neoplásica, uma célula diferente, e ele tenta segurar aquela célula ali para ela não disseminar. Mas conforme vão chegando várias células, ele, em algum momento ele não consegue mais segurar essas células, e essas células seguem pelo coletor linfático, é como se fosse um circuito parecido com a veia, mas que passa a linfa, segue e desemboca na veia. E aí, uma vez que desemboca na veia, volta para o coração e vai circular. E essa célula pode se alojar em qualquer parte do corpo, provocando as metástases. Então, se você faz diagnóstico de câncer de mama, você tem que abordar a axila, né, para ver se ela tem ou não células neoplásicas. Se tiver, você precisa fazer um tratamento mais agressivo, como uma quimioterapia, por exemplo. Mas os tratamentos também vão depender do tipo de câncer que tem, de várias características biológicas moleculares de cada câncer. Mas, de qualquer maneira, se tem um câncer de mama, alguma obstrução você vai ter, né? Ou para retirar um linfonodo só, que é o sentinela, ou para retirar vários linfonodos, se eles estiverem comprometidos. Então, a própria avaliação do câncer e o tratamento do câncer envolve, né, uma lesão linfática, porque você retira um ou mais linfonodos. Aí, a gente tendo essa lesão linfática, o que vai acontecer com... Outra pergunta também, porque mama só seria na axila, não poderia ser na cabeça e pescoço? Também tem uma lesão linfática por causa de mama em cabeça e pescoço? Não, é muito difícil, porque o que drena, a gente divide o corpo em regiões, né, de linfáticas, que são regiões anatômicas. Então, por exemplo, tudo que está num quadrante, né, do tórax e do braço drena para os linfonodos da axila. O que está acima é que drena para a região cervical. Então, normalmente, porque às vezes não é assim que as coisas funcionam, mas normalmente a mama drena para a axila homolateral. Algumas vezes pode drenar para a axila contralateral, algumas vezes tem umas vias não usuais, mas mais de 90% da mama, da drenagem linfática da mama, vai para os linfonodos axilares do mesmo lado. Aí eu tô com esse linfonodo cancerígeno na minha axila. Eu vou fazer quimioterapia. Aí é a químio que vai machucar? Não, é a própria cirurgia. É a cirurgia que faz. Porque para você descobrir se esse linfonodo tal não está comprometido, né? Se ele está muito comprometido, palpando você já vê que ele está comprometido e você tem que tirar para tirar a doença local. Agora, se ele tem envolvimento pequenininho, na palpação você não percebe. E aí você tem que retirar, né, esse linfonodo, esse primeiro linfonodo que está recebendo a área de drenagem da mama. Aí você retira ele no centro cirúrgico. E aí na patologia eles examinam e veem se tem ou não tem células neoplásicas. Então, o fato de você retirar ele para descobrir se tem ou não tem células neoplásicas, você já causa uma obstrução linfática. Entendi. Então, todo paciente ele vai ter mais ou menos obstruções linfáticas, dependendo do número de linfonodos que retirar. E aí, logo depois da cirurgia, é normal ele ficar com um pouco de inchaço, né? Porque teve um trauma cirúrgico. Mas depois a gente tem um mecanismo de compensação. Então, o sistema venoso, por exemplo, passa a funcionar melhor, as vias colaterais linfáticas passam a funcionar melhor para que a gente não tenha edema. Então, não todo mundo que tirar a mama, que tiver algum problema de câncer de mama, vai ter um linfedema. Não, porque a gente tem esses mecanismos compensatórios. Então, a gente hoje tem em torno de 20% a 30% dos pacientes que retiram os linfonodos que vão evoluir para linfedema.
E o que faz com que alguns evoluam ou não são algumas características biológicas que a gente não tem como modificar, né? Mas o que a gente pode modificar, que a gente chama de condutas de prevenção do linfedema, é com atividade física e controle do peso corporal. Então, uma vez que tem uma obstrução linfática, quanto mais fisicamente ativo você for, melhor funciona toda essa circulação venosa e linfática. Porque contração muscular. Claro, é que faz o retorno venoso e linfático. Então, a melhor forma da gente prevenir isso é com atividade física. E qualquer atividade física? Qualquer uma, mas de forma progressiva. E aí eu falo a mesma coisa, eu estou sedentária hoje. Se eu for começar a fazer atividade física, como é que eu tenho que começar? Devagar e aumentando progressivamente. Mas eu preciso fazer atividade de carga, né? Então, a gente tinha uns mitos de que um paciente que tinha alguma lesão linfática não poderia fazer, por exemplo, atividade de musculação, né? De fortalecimento muscular. Mas hoje a gente sabe que não. A gente precisa de um músculo forte para que toda essa drenagem, né, linfática e venosa ocorra da melhor maneira possível. Então, pode sim fazer atividades de musculação ou qualquer outro tipo de carga, mas tem que começar de forma progressiva. Então, começa devagar, conforme for se sentindo bem, vai aumentando a carga até chegar, né, no limite de carga de cada um. Esse é até um nicho, né, que eu realmente não vejo nenhum profissional da área de... que faz, ai meu Deus, professor de academia, educação física, se organizar para direcionar, ter um grupo de pacientes oncológicos para poder fazer. Eu acho que falta isso. Eu estava até conversando lá em Indaiatuba sobre isso com os profissionais. Gente, é um caminho tão interessante. Aí a gente tem algumas questões em relação a isso, mas são questões da profissão, tá? Então, o fisioterapeuta, a principal conduta do fisioterapeuta são as mãos e o movimento. Então, o exercício, é difícil você ter alguma área da fisioterapia que o exercício não seja a sua principal conduta. Então, essa seria uma conduta do fisioterapeuta. O educador físico, ele é mais voltado quando ele usa o exercício físico, a atividade física como forma de prevenção e promoção à saúde. Mas, para a gente não entrar nessa... Porque eu sou conselheira do CREFIT 2, eu sei, então eu tenho que tomar alguns cuidados, né, quando a gente fala da profissão. Mas, assim, faz parte da nossa conduta, a principal forma é o movimento humano. Então, se os pacientes estão em tratamento oncológico, né, eu acho que a gente tem uma formação melhor, né, em relação ao exercício, a fisiologia do exercício, a prática da atividade física para esses pacientes do que o educador físico. Não, com certeza, mas é mais uma questão de que não dá para fazer tudo. Mas meu pensamento é mais esse, no sentido assim, tem um N grande de pacientes e eu vejo poucos fisioterapeutas hoje sendo formados e indo atrás da área oncológica para poder continuar dando tratamento. A gente vê até pelo número de pessoas nos congressos, né? São poucos fisioterapeutas oncológicos. Na minha cidade, Indaiatuba, é uma cidade grande. São 250 mil habitantes. Eu não conheço ninguém, não tem ninguém especializado na área. A gente, assim, né? A fisioterapia e oncologia é uma especialidade nova. Então, para você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar nessa área, a gente tinha pouquíssimos profissionais no Brasil, a gente não tinha cursos de formação. O INCA mesmo, quando eu fui contratar no INCA, o INCA inteiro tinham 5 profissionais fisioterapeutas, hoje são mais de 100. Então, assim, as coisas vão evoluindo. Mas quando, em 2007, né, então eu estou falando aí quase um pouco menos de 20 anos atrás, a gente fundou, né, a Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, e através da fundação da BFO é que a gente conseguiu em 2009 que o nosso Conselho Federal reconhecesse a fisioterapia e oncologia como uma especialidade. Então, em 2009, né, foi quando foi reconhecida no Brasil como uma especialidade do fisioterapeuta. E a partir daí é que a gente conseguiu, né, realmente assim, aumentar o número de profissionais formados, aumentar, né, o número de cursos de pós-graduação, mas também aumentar o interesse das pessoas na área de fisioterapia e oncologia. Porque a oncologia ela é muito transversal às outras especialidades. Então, se você, por exemplo, trabalha com neuro, né, na neuro você vai ter um monte de pacientes oncológicos. Na traumato, você vai ter um monte de pacientes oncológicos. Na dermato, na respiratória. Porque a oncologia, ela envolve algum tipo de dano em vários órgãos e sistemas. Então, a oncologia ela é bastante transversal às outras especialidades. Então, hoje a gente tem, né, o especialista em oncologia, que é aquele que só faz onco.
né, 100% da sua atividade é em pacientes oncológicos. E a gente tem aqueles que usam a oncologia na sua área de conhecimento. Então, quem é especialista em neurologia, em neurofuncional, por exemplo, ele vai ter pacientes oncológicos, então ele vai tratar esse paciente, mas ele vai tratar um paciente que tem uma disfunção neurológica decorrente de um câncer. Então, a oncologia, ela tanto é a área de conhecimento das outras especialidades, como ela também é uma especialidade, se você faz 100% dela. Então, hoje, a gente avançou bastante, né, depois do reconhecimento do COFITO como área de especialidade, só que a gente está caminhando, né? Então, quando a gente pensa em 20 anos, acho que é muita coisa, não é. Não, né? é um bebê, né? 2009, nós já temos uma idade, então a gente fala que foi ontem. Foi ontem. É. Então, assim, hoje a gente tem um número muito maior, né, de profissionais especialistas e a gente tem muita gente que tem interesse, né, nessa área e que já faz cursos e já trata pacientes oncológicos dentro das suas especialidades. Então, eu acho assim, está crescendo, né? Hoje a gente não tem profissional realmente para tratar todos os pacientes oncológicos, mas eu acho que a gente tem que criar mecanismos para que cada vez mais profissionais tenham interesse na área. Porque, Ju, se a gente for ver, né, as estimativas, né, o câncer ele é a segunda principal causa de morte e mortalidade no Brasil. Né? Então, só perde doenças cardiovasculares. E se a gente for ver daqui a 20 anos o que a gente espera, né, para câncer de mama, por exemplo, a gente espera um aumento em 60% dos casos que a gente tem hoje. 60%? Em 20 anos. Em 20 anos. Em 20 anos. Eu estava vendo as estatísticas, são 250 mil casos de câncer por ano de mama. Ah, não. Eu posso estar errado porque eu peguei lá uma. Mas é uma quantidade grande. Eu acho que são 70 mil novos casos. Novos casos. Então, de repente eu vi de mama. Eu acho que são em torno de 78, se eu não me engano, tá? Mas são em torno de 70 mil novos casos estimados a cada ano desse triênio. Aí, se você olhar para daqui a 20 anos, são esses casos mais 60%. Né? Então, e é muito difícil a gente falar em estratégia de prevenção do câncer de mama, porque ele é multifatorial. Então, se a gente pensa em câncer de colo de útero, por exemplo, a gente pode prevenir 100% dos casos se a gente controlar o HPV. Mas para câncer de mama, não. A gente não tem um único fator de risco. Então, a gente tem pessoas que não têm nenhum fator de risco conhecido e que têm câncer de mama. Sim. E a gente tem pessoas com todos os fatores de risco conhecidos e que não têm câncer de mama. Então, a gente não tem estratégias eficazes de prevenção primária para câncer de mama. E o estilo de vida que a gente vem levando, associado ao envelhecimento, faz com que a gente espere cada vez mais casos de câncer de mama. Porque se a gente for olhar as características, né, vamos falar do Brasil, mas pode ser do mundo também. Mas no Brasil, as cidades, os estados são mais desenvolvidos, é onde a gente tem o maior número de casos de câncer de mama. Por quê? Exatamente por isso, porque essas pessoas vivem mais tempo, né? Então, assim, quanto mais a população envelhecer, mais casos de câncer de mama a gente vai ter. Tem mais casos de câncer de mama com a idade? Com a idade. A partir de qual idade? A partir dos 50 anos é quando a gente tem o maior número de casos de câncer. Porque para que haja essa modificação celular, a gente tem que estar exposto a vários fatores. Então, não é um único fator. Então, quanto mais tempo a gente vive, mais exposto a gente está a vários fatores de risco para câncer de mama que agem de forma conjunta. Então, não é um único fator, são vários fatores. E vamos falar do Brasil, os estados mais desenvolvidos, né, as mulheres têm menos filhos, as mulheres são mais sedentárias, se alimentam pior, estão mais expostas, né, à radiação ambiental de forma geral, vivem mais tempo, então tem mais chance. Tem mais consumo de álcool. O cigarro não está muito associado com câncer de mama, mas o problema é que quem fuma tem um estilo de vida mais propício para o câncer de mama. Porque quem fuma normalmente bebe, se alimenta mal, não faz atividade física. E isso está associado com câncer de mama. Obesidade está associada com câncer de mama. Então, todos esses fatores fazem com que, quanto mais desenvolvido for a população, maior a chance, maior o risco dela ter câncer de mama. E quando a gente também começou a nossa conversa, uma palavra me chamou muita atenção, que você falou que tem como a gente prevenir esses 20 a 30% de pessoas que podem desenvolver um linfedema. Porque tudo que eu já tinha visto em nossas conversas anteriores, gente, a gente conversa há muitos anos, entendeu? Eu não sabia que... E a gente gosta de falar. A gente fala. Eu não sabia que existia uma prevenção.
Então, qual seria essa... Vamos lá, eu sou Juliana, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Qual é a primeira coisa que você acha que eu tenho que fazer hoje, assim? Vamos lá. Tudo bem, além de oncologista e tal. Não sei te responder de forma super objetiva. Atividade física. Atividade. A partir do diagnóstico de câncer de mama. A atividade física, ela não vai somente prevenir o linfedema. Ela vai fazer com que todo o tratamento oncológico que você faça funcione melhor. Então, por exemplo, quando a gente compara, a partir do diagnóstico de câncer de mama, vamos supor que você seja sedentária, você fez diagnóstico hoje. Se você começar a fazer atividade física hoje, no momento que você faz o diagnóstico, você vai, primeiro, se preparar melhor para químio, para radioterapia, para cirurgia. Você vai ter menos efeito colateral. Como você tem menos efeito colateral, você vai ter maior adesão ao tratamento oncológico, que é um tratamento grande. Muitas vezes você não consegue completar o tratamento por causa dos efeitos colaterais dos tratamentos. E aí você acaba interrompendo. Então você vai ter maior adesão e você vai fazer com que esse tratamento, por exemplo, a quimioterapia com a atividade física, ela consiga matar mais essas células neoplásicas. Então você tem uma resposta melhor ao tratamento, né, se você fizer atividade física. Então a atividade física tanto previne uma série de complicações, entre elas o linfedema, mas também faz com que você responda melhor ao tratamento. Então hoje a gente tem já revisões sistemáticas, Ju, que mostram que com atividade física você pode reduzir em até 50% da mortalidade por câncer de mama e o mesmo percentual de recidiva da doença e metástase, só com atividade física. Só com atividade física. Claro que a gente não está propondo atividade física de forma isolada, falando de atividade física junto com o tratamento, mas se você fizer todo o tratamento oncológico com ou sem atividade física, o grupo que faz todo o tratamento oncológico com atividade física reduz em 40% a 50% a chance de morrer por câncer de mama. Meu Deus, e da recidiva também. Da recidiva também. É muito grande essa diferença. Então, hoje, não tem mais como a gente falar assim, a atividade física, será que é bom? Não, a gente sabe que ela é boa. A questão é como implementar isso, né? Porque a atividade física também tem uma outra questão social. Quem hoje faz mais atividade física é que tem acesso a ela. Então, a atividade física não é somente o exercício que a gente faz na academia, é também o gasto energético que a gente tem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando eu caminho para ir trabalhar, ou eu vou trabalhar de bicicleta, ou eu subo escada, não pego o elevador, ou eu faço trabalhos braçais, eu estou fazendo atividade física. Então isso também está contando. Isso também conta. Tá. E isso a gente tem que separar, porque às vezes as pessoas, principalmente no INCA, por exemplo, as pessoas falam assim, Anki, eu não tenho tempo de fazer atividade física, eu não tenho tempo para academia, eu tenho que cuidar dos filhos, tenho que cuidar da casa, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso. Mas é ótimo, continue fazendo, porque isso é gasto energético e isso vai fazer com que você responda melhor ao tratamento. E aí, voltando naquela pergunta, como que a gente pode prevenir, é gastar energia. E aí a gente tem um monte de mitos, Ju. Se você olhar alguns sites mais antigos, ou mesmo sites de organização, o que eles falam? Uma vez que o paciente teve câncer de mama, fez o tratamento, o que tem que fazer para prevenir o linfedema? Não pode carregar peso, não pode fazer compras, não pode fazer as atividades de casa, não pode varrer a casa, não pode viajar, não pode ter picada de inseto, não pode fazer sauna, não pode retirar cutícula, não pode depilar axila. Aí quando você dá um monte de não podes, aí a pessoa chega para você e assim, vem cá. Então, eu prefiro, me volta o câncer. Não, eu não posso trabalhar, eu não posso cuidar da minha casa, não posso cuidar dos meus filhos, não posso ter atividade de lazer, não posso fazer nada para não ter linfedema. E essas orientações todas que eram dadas no passado, hoje a gente sabe que são mitos, elas eram dadas porque, teoricamente, todas essas atividades aumentam a demanda do sistema linfático. Uhum. Então, eu posso aumentar essa ultrafiltração de líquido que o sistema linfático tem que absorver. Se o sistema linfático está danificado, ele pode não ser capaz de absorver isso e eu posso desenvolver o linfedema. Então, todos esses mitos eram baseados nesse conhecimento. O que aconteceu ao longo do tempo? A gente viu que aumentar essa ultrafiltração não é ruim, porque quando você faz o exercício, atividade física, musculação, por exemplo, você aumenta essa reabsorção e aumenta o fluxo venoso e linfático. Então, por mais que eu tenha um pouquinho de aumento da ultrafiltração, mas o benefício é muito maior do que o malefício. E a gente viu que todas essas condutas, na verdade, elas não previnem o linfedema. Ao contrário, elas fazem com que o paciente se sinta incapaz de retornar às suas atividades diárias, seja de trabalho, doméstica, e isso sim está associado ao aumento do risco de linfedema. Então, os estudos começaram a mostrar que a gente não deve dar essas orientações, né? Então, o que a gente sabe hoje na ciência é, quer prevenir linfedema? Primeira coisa, atividade física.
Segunda coisa, controle do peso corporal, que está associado com a atividade física. Quanto mais atividade física você faz, né, menos aumento de peso você tem. Então, são as duas grandes estratégias que a gente tem hoje para prevenção do linfedema. E alimentação? A alimentação, existe algum alimento que a gente... Não tem um alimento específico. O alimento está condicionado à redução do peso corporal. Então, vai depender de cada parâmetro, de cada status nutricional de cada paciente para definir para aquele paciente qual é a melhor dieta, mas não tem uma dieta específica, né? O que a gente tem que fazer é redução de peso corporal. Eu vejo até essa questão do... A minha tia não chegou a ter linfedema, mas ela teve cânceres recorrentes e ela só seguia o que o médico falava. Não adianta a gente falar, mostrar, cansei de mandar vídeo seu. E ela não fez exercício físico. Ela nunca fazia, não chegou a ter linfedema, mas teve várias outras complicações e foi recidivas durante 10 anos. Mas ela nunca fez exercício físico, o médico não aconselhava. E era um dos grandes médicos oncológicos do Brasil. Ela vinha a São Paulo, fazia tudo. Mas é um mito, né, Ju? Então, é assim, a gente está numa transição de conhecimento muito grande. Então, realmente, há 20 anos atrás, uma das contraindicações era fazer exercício físico. Qualquer coisa tinha que fazer fortalecimento, não podia varrer a casa, não podia pegar mais de 2 quilos. Então, isso era no passado, né? E no passado, as mulheres ainda ficavam, depois da cirurgia, ficavam com o braço amarrado na cama durante 20 dias para não mexer o braço. Para não mexer. Então, hoje, a gente já sabe que isso não tem o menor sentido. Então, o conhecimento foi evoluindo. Mas algumas pessoas ainda não se atualizaram, né? Então, o ideal hoje, o que é? Logo depois da cirurgia, começar a movimentar o braço. Acordou, começa a movimentar o braço e não ficar com o braço parado. E ao longo de todo o tratamento, tanto a radioterapia, a quimio, a cirurgia, o hormônio, todos eles a gente sabe que quanto mais a paciente se movimentar, melhor vai ser a resposta ao tratamento e menos complicações ela vai ter. E o que cabe, aí se você me perguntar, mas que tipo de exercício? Aquela que o paciente tiver prazer. Qualquer um. A gente não tem na literatura, e tem várias revisões sistemáticas sobre isso, mas a gente não tem na literatura dizendo qual é o melhor exercício, qual é a melhor atividade física. É a que o paciente aderir. Então, ela tem que gastar energia. E aí eu sempre pergunto para o paciente, como que você gosta de gastar energia? Né? Você gosta de fazer o quê? E essa atividade que ela goste é a que ela vai aderir. E aí essa vai ser a melhor atividade para ela. Não, com certeza. Acho que essas pesquisas novas estão vindo de agora. Então, isso você acha que está sendo a grande mudança da visão para a mama ou para qualquer outro tipo de câncer? Qualquer outro tipo de câncer. Eu trabalho muito mais com câncer de mama, né? Então, às vezes eu não me sinto confortável de falar. Mas se a gente for ver as pesquisas, o que a gente já tem hoje de atividade física é principalmente para câncer de mama e para câncer de cólon. Tá. Né? São as principais pesquisas, o maior número de pesquisas que a gente tem mostrando o impacto da atividade física. De incidência. De incidência também. Agora, o conhecimento desse controle celular vale para qualquer tipo de câncer, né? Então, a gente pode não ter pesquisas hoje que nos dê um nível de evidência A, né, que é o melhor nível de evidência para outras topografias tumorais, mas a plausibilidade biológica, nesse conhecimento teórico, pode, né, se atribuir a qualquer outro tipo de câncer, né? E tudo bem, faço exercício, tive câncer de mama, fiz a operação, mas eu, infelizmente, estou dentro dos 20%, 30% e tive linfedema. Então, estou com linfedema no meu braço. A gente já sabe quais alguns tratamentos, mas vamos listar esses tratamentos, mas existe alguma coisa nova também dentro do tratamento de linfedema ou a gente continua ainda com as faixas e cônico? Eu vou te responder isso de algumas formas, né? Primeiro, se 20%, 30% dos pacientes, mesmo com atividade física, com redução do peso corporal, vão ter linfedema. Isso depende do tratamento realizado. Então, quanto mais agressivo for o tratamento, maior a chance de ter linfedema, independente, né, dessas outras questões que a gente viu. Então, tudo bem, tem linfedema. O ideal é diagnosticar o mais cedo possível. Você pode diagnosticar o linfedema a partir de sintomas, sem alteração de volume. Então, esse é um grande problema também. As pessoas acham que linfedema é quando você tem alteração de volume. Você pode ter
uma sobrecarga no sistema linfático sem ter alteração de volume. São quando os pacientes começam a se queixar, meu braço fica pesado o tempo inteiro, eu sinto como se tivesse um formigamento no meu braço, ele está estranho, ele está diferente. Isso significa que eu já tenho um acúmulo de líquido, não o suficiente para aumentar o volume do braço, mas eu já tenho um linfedema que a gente chama de subclínico. Então, tratar o linfedema nessa fase, ele é muito mais tranquilo, porque eu não tenho alteração de volume. Então, nessa fase, eu não preciso, por exemplo, de terapias compressivas. Às vezes eu posso tratar somente com ou sem a drenagem linfática, mas com exercício. Agora, uma vez que eu tenho alteração de volume, aí obrigatoriamente eu preciso de terapia compressiva. Alguma forma de terapia compressiva. Quando a gente tem muita alteração de volume, eu preciso reduzir esse volume. O ideal é o enfaixamento compressivo. Quando eu já reduzi ao máximo, ou eu tenho pouca alteração de volume, eu posso adaptar uma malha compressiva. Então, esse é o tratamento padrão. Agora, quando o paciente não adere ao enfaixamento ou não adere à malha compressiva, a gente pode usar o taping, ou linfático, ou compressivo. Machuca a pele, não, porque eu vejo assim, uma pele tão... Eu sei que a gente tem tape de qualidade, nosso tape, mas é porque fica muito tempo, né? Colado, é uma pele que deve estar... a gente tem alterações dérmicas associadas ao linfedema, então essa sua dúvida ela é totalmente coerente, né, da gente ter. A gente fez um estudo lá no INCA que a gente comparou, né, a gente, na verdade, não comparou, a gente avaliou a pele antes e depois da aplicação do taping, e a gente viu que o taping ele era seguro em pacientes com linfedema, porque essa foi a dúvida quando começou a surgir o taping. Eu falei assim, gente, mas peraí, eu tenho uma pele, né, que não é igual a uma pele, é uma pele já que tem várias alterações, será que o taping não pode aumentar a incidência de alguma lesão de pele? E pacientes com linfedema têm mais risco de infecção, então qualquer porta de entrada aumenta a chance de ter infecção. E aí a gente fez estudo, mostrou que o taping ele é seguro, né? A incidência de alterações dérmicas provocadas pelo taping, ela é baixa, e quando ela ocorre, nenhum caso levou a infecção. Então a gente considerou que ele é seguro, né? E os pacientes aderem super bem. O problema do taping é que depende também da forma que a gente usa, do tempo da utilização. Então, por exemplo, se eu vou colocar o taping, ele não pode ser uma conduta que a paciente vai fazer direto o taping. Eu posso ficar 3, 4 dias com taping, retirar, ele tem que ficar 1, 2 dias sem e depois reaplicar. Porque se eu ficar colocando taping numa pele, mesmo que ela esteja íntegra inicialmente, ficar recolocando tape no mesmo local, essa pele tem mais risco de ter lesão. Então, depende de como a gente vai aplicar e o tempo de utilização. Então, vamos lá. Vou fazer uma cronologia aqui. Tive câncer, fui pro fisioterapeuta, vai fazer exercício, Juju, fiz operação. Eu volto, assim, depois da operação, logo pro físio, né? Isso. Aí, a gente vai ver também quais são esses sintomas. Depois você lista direitinho esses sintomas antes de eu ter inchaço, pro pessoal poder entender e prestar atenção mais. Então, ótimo. Então, assim, eu tenho um linfedema subclínico. Esse linfedema sem alteração de volume. Então, o nome é subclínico. Para esse tipo de linfedema, a gente pode adaptar um exercício, né? Fazer ou não fazer a drenagem linfática manual não é o principal é o exercício, mas em alguns casos a drenagem ajuda a aliviar esses sintomas. E eu não preciso de compressão. Se esse linfedema subclínico, ele acontece durante o exercício físico, aí durante o exercício eu posso usar uma malha compressiva, usar um taping durante o exercício. Porque às vezes é o exercício que provoca essa sobrecarga. E aí, se você usar uma compressão durante o exercício, você aumenta esse retorno linfático e retorno venoso. Então, no linfedema subclínico, ou eu não uso a compressão, ou uso a compressão durante o exercício. Bom, isso é o subclínico. Quando a gente já tem linfedema com alteração de volume, então no subclínico só os sintomas, né, que você falou, o paciente tem a sensação de peso, a sensação de que o braço está inchado, tem a sensação de que ele pode ficar dormente, ele fica estranho. Então ele às vezes não consegue explicar muito bem, eu sinto meu braço esquisito, tá diferente. E para todo mundo entender, a maior parte das vezes é o braço da onde foi retirada a mama. Isso. Tá? Então não é o outro. Não, é o braço do mesmo lado da cirurgia. E no exame físico, a gente consegue ver a questão se, por exemplo, eu posso ter essa sensação de dormência no braço por lesão de um nervo durante a cirurgia com o intercosto braquial.
e que isso não é linfedema. Então, a gente também, não basta o paciente falar que o braço está estranho para a gente definir que é linfedema, tá? Tem outras coisas que podem deixar o braço estranho também. Mas o que define que essa sensação do paciente é ou não é o linfedema é o exame físico. Então, no exame físico, o fisioterapeuta ele vai puxar a pele dessas regiões, principalmente próximo ao cotovelo, e se não tiver, por exemplo, quando eu tenho acúmulo de líquido com proteína, que é o linfedema, a pele fica mais espessa. Então, eu não consigo fazer a prega cutânea. Na hora que eu puxo a pele não descola. Vem um bolo de pele. Então, essa camada dérmica, ela fica mais espessa. Então, pelo exame físico, a gente consegue identificar se eu estou acumulando líquido com proteína antes da alteração de volume. Então, a gente associa os sintomas relatados pelo paciente mais um bom exame físico. E aí, eu não preciso de exame complementar, né? Eu não preciso por exemplo, de um raio-x, de um ultrassom, nada disso. Pelo exame físico associado aos sintomas, a gente consegue ver se aquela sensação é ou não é linfedema. Uma vez que tem alteração, né, que é linfedema e já tem alteração de volume, a gente estava falando da questão do tratamento. Sim. E aí eu preciso de uma terapia compressiva, eu preciso de exercício físico com a compressão. Então, qualquer tipo de exercício, eu preciso ter alguma forma de compressão externa. Tá. Eu preciso ter os cuidados com a pele, porque os pacientes que têm linfedema têm mais risco de ter infecção, então eu tenho que tomar cuidado para não ter nenhum corte, nenhum machucado. Então, a gente tem que manter essa pele bem hidratada e a pele toda íntegra. E a gente pode ou não fazer a drenagem linfática manual. E aí vem outro mito. Porque todo mundo... Esse mito eu conheço na família. Que eu mandei fazer. Mas o problema é o seguinte. A drenagem linfática sozinha não trata linfedema. Ponto. Ninguém tem dúvida disso. Sim. Só que ela, junto com a compressão, junto com os exercícios, ela alivia os sintomas e aumenta a adesão à terapia compressiva. Então, não é que a drenagem linfática não serve. Ela, isolada, ela não funciona. Mas junto com a compressão, com os exercícios, sim, ela pode não reduzir o volume, mas ela aumenta, ela melhora os sintomas relatados pelo paciente. E por que isso é importante? Se eu sinto desconforto, se eu sinto dor, né, eu vou usar menos a compressão, vou usar menos exercício. Se eu faço a drenagem linfática, ela pode minimizar todos esses sintomas, e uma vez que eu não estou sentindo nada diferente, eu estou me sentindo bem, eu faço mais exercício, faço mais compressão. Sim. Então, a drenagem linfática, ela é importante, mas não de forma isolada. E o que acontece hoje? As pessoas pagam aqueles pacotes, né, de 10 sessões de drenagem linfática, só isso, que não serve para nada. E aí eles, assim, gastam de todo o tratamento. O que é mais caro é a drenagem linfática manual. As pessoas acham, é comprar uma malha compressiva. Uma malha, boa malha, ela é cara, mas ela te dá 6 meses de tratamento. Então, se você dividir o valor da malha por 6 meses, você vai ver que não é caro. Pela hora de uso. Você paga a drenagem por hora. Aí não é nada. E a drenagem linfática, ela é muito cara, porque eu dependo de um fisioterapeuta para ficar comigo 40, 50, 1 hora, só me atendendo. Isso é muito caro. Então, de toda a conduta que a gente faz, o que é mais caro não são as terapias compressivas, é a drenagem linfática manual. E é onde os pacientes acham que vão ter sucesso, e não tem. Então, a gente tem esse mito da drenagem. Eu fico muito triste quando as pessoas falam que drenagem linfática não serve para nada. Não é isso. Ela, mal indicada, mal realizada, ela realmente não serve para nada. Mas dentro de um contexto terapêutico, ela tem sim a sua função. Mas como ela é cara, não dá para todo mundo. Então, se chega um paciente, ele não tem condições, se eu chego no consultório, por exemplo, clínica privada, eu preciso ter 1 hora de tratamento com o paciente. Em 1 hora eu consigo fazer drenagem, consigo fazer enfaixamento, consigo cuidar das peles, consigo fazer toda a conduta que eu preciso em 1 hora, eu consigo, né? Só que se o paciente não tem condições de pagar por 1 hora de tratamento, eu posso cobrar por meia hora de tratamento e não fazer drenagem linfática manual. Mas fazer a compressão. Fazer o resto. Então, a gente pode fazer a drenagem ou não de acordo com as condições econômicas. Isso também no INCA. Se eu fosse fazer drenagem linfática no INCA, eu não ia conseguir tratar a quantidade de pacientes que a gente tem. Então, lá a gente não faz drenagem linfática manual, né? Então, eu consigo tratar muito bem com as outras condutas, um número maior de pacientes, eles vão ser bem tratados, mas eu não consigo oferecer drenagem. Então, a drenagem, ela é sempre um recurso complementar, não é o recurso principal. Pelo que eu entendi, é um recurso legal que ajuda na adesão Perfeito. das outras condutas que têm
muitos pareceres de pesquisas positivas a... Exatamente. E aí vem a pergunta que você fez quando eu não respondi. E de novas tecnologias? O que tem de novo? Bom, eu vou começar te decepcionando um pouquinho. Se a gente olhar o tratamento do linfedema há 140 anos atrás, ele é igualzinho ao tratamento hoje. Ou seja, em 140 anos, há 140 anos atrás, a gente tem uma definição do tratamento do linfedema. Claro que os nomes eram diferentes, né? Mas que falava o seguinte: o tratamento do linfedema, que não era linfedema, mas era de braços grandes, né? Era terapia compressiva e exercícios. E cuidados com a pele para evitar infecção. E hoje, 2024, é a mesma coisa. Então, em 140 anos, a base do tratamento não mudou. Mas o que mudou? A gente incorporou novas tecnologias, por exemplo, a fotobiomodulação, né, o laser, ele pode ajudar o processo inflamatório. Todo paciente com linfedema tem inflamação. Então, a fotobiomodulação trata a inflamação, ela não trata a redução do volume, mas ela trata a inflamação associada ao aumento do volume. Então, a gente pode associar, não é substituir nada, mas associar com a fotobiomodulação. A gente tem alguns estudos mais recentes, publicados nos últimos 5 anos principalmente, que mostram que terapias por ondas de choque também pode, né, ajudar essa fibrose, essa inflamação causada pelo linfedema. Então, a terapia por onda de choque provoca uma vibração mecânica e essa vibração pode diminuir fibrose e inflamação. Então, a gente também pode associar terapias por onda de choque. A gente ainda não tem estudo específico para linfedema, mas a gente tem um conhecimento de plataforma vibratória como uma forma de atividade física. Então, a gente também pode associar... E às vezes os pacientes aderem mais, mas não é que vai substituir exercício físico ativo, não é isso, mas ele complementa. Então, a gente tem terapias por onda de choque, fotobiomodulação, plataforma vibratória, que podem agregar, né, ajudar de alguma forma esses processos inflamatórios. Isso, mas não a redução do volume. A redução do volume a gente vai ter terapia compressiva e exercício. E aquele outro, eu também vi aquele, né, como se fosse uma órtese, né? Que você aperta aqui mais. Os dispositivos. Os dispositivos em vez de usar a faixa. Isso, perfeito. A gente tá fazendo uma pesquisa, né? Hoje um ensaio clínico. E a gente está comparando os dispositivos com a malha compressiva, que é na segunda fase, na fase de manutenção. E os dispositivos com o enfaixamento compressivo, que é na fase de redução. Esse da fase de redução, a gente ainda está incluindo os pacientes. Mas o outro, a gente já chegou, né, a gente já finalizou. Essa pesquisa ainda não está publicada. Mas quando a gente compara os dispositivos com a malha, acompanhando os pacientes durante 6 meses, a gente vê que os dois recursos, eles são capazes de controlar o volume do membro. Ah, que bom. Da mesma forma. Porque é mais fácil aquele, né? É mais caro. E eu não sei se é mais fácil. Não. Porque depende do paciente saber colocar sozinho. Ele faz mais volume. Então, a malha, né, continua sendo o tratamento padrão. Você pode vestir a malha por baixo de qualquer blusa, né, que ela não aparece e fica tudo bem. O dispositivo de velcro, não, ele faz mais volume. Mas o que essa pesquisa nos dá a informação? Olha, eu posso usar tanto a malha quanto o dispositivo, eles fazem o mesmo efeito. Você vai usar aquela que você quiser usar. Você pode até intercalar entre as duas. E tem algumas pessoas, como a gente tem pouco acesso à malha compressiva sob medida, tem alguns formatos do membro em que as nossas malhas compressivas precisariam ser sob medida. E a gente só tem tamanho padrão. E só tem uma empresa que vende sob medida, mas não é feita no Brasil. Então, tem uma empresa no Brasil que está começando a se preparar para fazer a malha sob medida aqui de membro superior, mas a gente ainda tem uma dificuldade de acesso. Então, para alguns membros em que a malha não serve, o dispositivo substitui muito bem. Mas a malha é depois de eu fazer a redução. Isso. Quando a gente precisa reduzir o volume, é o enfaixamento. É o enfaixamento. E quando a gente quer manter esse volume para que ele não volte de novo, é a malha. E eu tenho que usar a malha para sempre? Olha só. Para sempre eu sei, né? São palavras meio infantis, né? Mas você entendeu? Então, vamos lá. Quando você tem um linfedema com alteração de volume, aquela pele, ela deixa de exercer a pressão, né, durante a contração muscular. Então, se você tem linfedema com alteração de volume e você não usa alguma forma de compressão, seja enfaixamento, seja malha, seja dispositivo, seja taping, você não tem nenhuma forma de compressão, a tendência é ir aumentando o volume de novo. Entendi. Então, você precisa, em algum momento, usar malha. Então, você usa principalmente quando você está fazendo atividade física.
Então, no repouso, conforme o controle do membro, você pode ficar sem. Só que a gente está falando, Ju, de uma doença crônica. Sim. Então, não é que o paciente vai fazer um mês de tratamento e resolver o problema. Então, eu sempre dou toda a autonomia para o paciente. Eu explico para ele, olha, se você ficar com a malha, vai manter o volume. Se você tirar a malha, ele vai aumentando. Se você fizer o enfaixamento, ele vai reduzir. Então, você vai ter que administrar isso. Eu quero passar um final de semana de férias, de enfaixamento, de malha. Eu quero ir para qualquer lugar, quero esquecer disso. Ok, vai viver a sua vida. Quando você chegar no domingo à noite, seu braço pode estar um pouquinho mais inchado. O que você faz? Enfaixa, ele reduz. Depois que ele reduziu, adapta a malha. Então, o paciente ele vai dosando o momento que ele tem que estar com, o momento que ele tem que estar sem e que tipo de compressão ele vai fazer de acordo com o volume do braço. Né? E a mesma coisa para a perna. Sim, é uma adaptação, que nem o pessoal já está adaptado a comer doce. Então, eu tenho alguma questão com doce, com açúcar, meu pai come um monte de bolo no fim de semana, na segunda-feira vai fazer natação e dieta. É isso. Você vai ter que administrar isso. Né? E é importante que o paciente entenda isso, porque é doença crônica. Então, assim como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, são doenças crônicas totalmente controláveis, o linfedema também. E ele vai manejar isso, né? Mas ele tem que ser bem orientado. Tá. Então, essa questão, eu acho que a grande mudança, assim, dentro do que estou vendo, é que realmente a gente consegue diminuir em 50% fazendo uma prevenção anterior. E a outra coisa que eu queria te perguntar também que eu achei muito interessante, porque você já está falando, dentro desse dia a dia, né? Descobri que eu tenho câncer, fui pro fisioterapeuta, comecei a fazer fisioterapia, fui pro médico, fiz minha operação. Pode ser que tô com uma pele machucada, mas eu queria saber, assim, o médico, o oncologista, ele já vai ter uma parceria com algum fisioterapeuta? Já vai direcionar para um fisioterapeuta logo de cara? Visto porque é bem importante, porque, por exemplo, eu posso não estar inchada, mas ter um linfedema, que eu posso pegar desde antes de estar inchada e pode ser muito mais fácil de curar. Então, o médico, ele já direciona, sabe? Deveria. Olha, você vai direto e fica com o seu fisioterapeuta. Deveria. Todo paciente com câncer deveria ter um fisioterapeuta para chamar de seu a partir do diagnóstico. Mas, na realidade, não é isso que acontece. Por quê, Ju? Por quê? As pessoas ainda veem a fisioterapia como reabilitação. Os próprios fisioterapeutas se veem como reabilitadores. Então, se eu vejo a fisioterapia como reabilitação, o que isso significa? Eu só vou tratar o paciente quando ele tiver alguma complicação instalada. Então, o médico, muitas vezes, só encaminha para a fisioterapia quando a paciente tem linfedema com alteração de volume. Quanto maior a alteração de volume, mais ele encaminha para a fisioterapia. Se o paciente chegar, meu braço fica um pouquinho pesado. É assim mesmo, é normal. Né? Então, a gente perde essa chance do diagnóstico subclínico. Então, o problema é isso, entender que a fisioterapia é a reabilitação. Quando a gente tirar essa ideia, né, falar, não, a fisioterapia pode prevenir para que a gente não precise de reabilitação, aí sim, né, eles vão encaminhar cedo. Então, no INCA, por exemplo, o que a gente fez para acabar com isso? A gente não precisa de encaminhamento médico. E o fisioterapeuta tem autonomia profissional. Eu não preciso que o médico me encaminhe. Eu tenho autonomia de avaliar um paciente, ver o que eu posso ou não posso fazer, solicitar os exames que eu preciso ou não preciso para a minha conduta fisioterapêutica, e eu posso entrar em contato com o médico se eu tiver alguma dúvida. Então, essa autonomia profissional faz com que eu tenha acesso direto ao paciente sem encaminhamento médico. Então, o que a gente fez no INCA? Eu não preciso que o médico me encaminhe, porque o médico vai encaminhar se ele vê que precisa, mas a gente precisa desde o diagnóstico. Uhum. Então, o paciente no fluxo do serviço já entra direto para a fisioterapia. A fisioterapia vê, claro, se o médico quer encaminhar, encaminha, mas eu não preciso que ele encaminhe. Na clínica privada, depende do paciente ter acesso. Saber a informação. Eu acho que isso é até importante a gente estar mostrando aqui a importância de você já ir para o fisioterapeuta assim que você descobre um possível câncer. Pois é. Então, a gente precisa divulgar essa informação para os médicos, para a população e para os próprios fisioterapeutas, né? Mudar essa visão do fisioterapeuta em relação à sua própria categoria profissional, porque muitos fisioterapeutas hoje eu fico muito chateados, Ju. Eles chegam e falam assim, mas o que o médico mandou eu fazer? Quem sabe? Né? Então, assim, você tem que rever a sua posição. A gente tem autonomia e quem define qual é o tratamento fisioterapêutico é o fisioterapeuta que estudou isso. O médico não estudou isso. Não. O médico estudou outras questões, mas a fisioterapia somos nós os responsáveis.
Então, a gente precisa divulgar isso, né, para os fisioterapeutas, para os médicos, para a população, né, do benefício da fisioterapia a partir do diagnóstico. Pensando nisso, há um pouco tempo atrás, eu escrevi um editorial para uma revista brasileira que a gente tem de fisioterapia e pesquisa, que é uma revista da USP. Eles me convidaram para escrever um editorial e eu escrevi exatamente sobre isso. Como a fisioterapia pode reduzir a mortalidade por câncer de mama. Porque a gente fala muito da fisioterapia em relação à qualidade de vida, né? Então, a gente fala, a fisioterapia melhora a qualidade de vida. Melhora. Só que uma vez que a gente melhora a qualidade de vida em todos os seus domínios, a gente reduz a mortalidade. Então, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, a fisioterapia não muda o prognóstico. Claro que muda. Se a gente aumenta a resposta ao tratamento, se a gente aumenta a adesão, se a gente melhora a qualidade de vida, se a gente reduz complicações, a gente vai estar impactando na redução da mortalidade. É que toda a mortalidade depende desses fatores. Então, eu acho que a gente tem que começar a divulgar, né, os benefícios da fisioterapia, sim, para que todo paciente, a partir que ele seja diagnosticado de câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, ele já tenha acesso direto ao fisioterapeuta, que vai definir. Então, isso não significa, Ju, que a gente precisa fazer tratamento 10 sessões em todo mundo no diagnóstico. Não é isso. Mas assim, isso também já está caindo por terra. Diagnosticou câncer de mama, o que o fisioterapeuta faz? Neste momento ele avalia. E ele vê quais são as condições clínicas funcionais desse paciente. Se eu percebo que o paciente está íntegro, né, não tem nenhuma alteração, não tem nada, eu vou orientar para que ele mantenha a atividade física durante essa fase até o início do tratamento, que a gente chama de pré-habilitação, durante todo o tratamento. Bom, se ele tem alguma complicação, por exemplo, ele tem uma bursite, e ele, no mesmo lado da cirurgia, essa bursite pode fazer com que ele evolua para o ombro congelado, e o ombro congelado no pós-operatório pode fazer com que ele tenha um linfedema e várias outras alterações na ferida operatória. Então, se eu já sei que ele tem um quadro que aumenta a chance de algumas complicações pós-cirúrgicas, eu já trato isso enquanto ele está fazendo os exames, enquanto está esperando a cirurgia, eu já vou tratar essa bursite. Sim. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente pode diagnosticar, tratar para melhorar as intervenções oncológicas. Mas para isso eu tenho que ter acesso ao paciente. Sim. E o médico tem que ter essa parceria, porque as pessoas realmente não sabem essa parte de prevenção. Eu não sabia. Agora, o que você acabou de falar da bursite, eu nunca imaginei, nunca pensei. Eu já pensei, gente, eu tenho bursite. Se alguma coisa acontecer, então tem que tratar a bursite para não ter uma intercorrência maior depois do tratamento. Exatamente. E nada disso é realmente divulgado. Mas olha só, eu acho que tá mudando, tá? Tá sim. Oncologia, que nem você falou, foi em 2009 que foi reconhecida a fisioterapia oncológica. A parte de neuro, que é a parte que eu trabalho muito, nesses 15 anos, a mudança do fisioterapeuta com o ortopedista é absurda. Hoje, o ortopedista e o fisioterapeuta têm uma conversa muito mais próxima. Muito né? mais próxima, no mesmo grau de conhecimento. Não tem um olhando para o outro de forma, né, rebaixada, assim. Dentro da dermato também, você vai hoje dentro do centro cirúrgico. Não existe um bom cirurgião plástico que não tenha uma boa fisioterapeuta dermatofuncional junto no centro cirúrgico. Eu acho que essa questão da oncologia, a gente botando, tendo outras associações que a gente está vendo que estão crescendo, que eu até quero falar com você, essas associações vão botar a boca no trombone para poder ter um contato maior com o fisioterapeuta, com o profissional, o médico oncologista, eu acho. Tem essa mudança. E aí depende da gente fazer essa mudança, né? Não adianta também eu ficar sentada, os médicos não entendem a importância da fisioterapia. Peraí, eles não entendem por quê? Talvez eu não tenha mostrado a importância. Então, não é essa posição passiva que vai fazer com que as pessoas entendam, a população, de maneira geral, e os profissionais de saúde, a importância da fisioterapia. Eu tenho que mostrar. Aí eu tenho que participar de congressos, eu tenho que, né, colocar a cara, eu tenho que visitar os médicos, eu tenho que publicar, eu tenho que divulgar de todas as formas. Sim. E quanto mais você divulga, mais você fica exposta, né, Ju? Sim. Então, hoje, em termos de rede social, a gente vê as pessoas também divulgando de uma forma muito ruim. Então, você tem divulgações que são extremamente boas para a categoria profissional e tem divulgações que são horrorosas para a categoria profissional. Então, você tem que saber como levar essa informação de qualidade para todo o público. Porque a gente está falando da área médica, né? Então, realmente, tem gente que fala muito superficialmente sobre assuntos e não dá todas as informações que realmente são importantes do pessoal. E tem muita gente, tem muita gente que faz marketing de coisas ruins, né? Então, ou porque tem algum conflito de interesse, ou porque chama atenção e quer esses likes, né, quer aumentar o número de seguidores. Então, quando a gente fala da área da saúde, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é responsável, né, por
lado bom ou lado ruim da informação que a gente dá. E a gente vê em redes sociais muita informação ruim. Dentro dessa coisa de informação, eu recebi uma mensagem da Abralinf. A Abralinf é uma associação para... Fala o nome. Associação Brasileira de Pacientes e Familiares. Associação Brasileira de Pacientes com Linfedema e Familiares. E eles chamaram a gente para fazer parte de um congresso e eles também dão um curso com você. Eu achei muito legal, porque eu não conhecia e é uma forma de estar divulgando também. E a presidente, a filha dela, que é uma criança... É a vice-presidente. Tem linfedema. A presidente tem linfedema. Isso. Como é que surgiu a Abralinf? Na época do Orkut, né? Há muito tempo atrás. Na época, não é da minha época, sabe? Mas me falaram. Me falaram e eu acreditei. Eu conheci o André no Orkut. Pois é. Olha, a gente tá velha. Não. Mas a sua amiga conheceu o marido no Orkut. Porque você não era dessa época. Não sou. Eu também não. Mas tinha uma comunidade de uma paciente que tinha linfedema. Ela tinha muita dificuldade de achar informação sobre linfedema. Ela criou uma comunidade dentro do Orkut, né, sobre linfedema, e a comunidade foi crescendo. Depois foi para Facebook, e aí começaram a surgir várias pessoas com linfedema que buscavam informação. E aí como se juntou, né, um grupo de pacientes, né, ou familiares que tinham a intenção de divulgar o que é linfedema, como tratar o linfedema, porque, gente, o linfedema há pouquíssimo tempo atrás ninguém tratava. Não. E aí eles começaram, então, a divulgar essas informações. E aí, mais recentemente, há 2 anos atrás, eles resolveram organizar esse grupo de pacientes em formato de associação. E fundaram, então, a gente apoiou isso, a gente, enquanto CREFITO 2, a BFO, né, a Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, a gente apoiou esse grupo de pacientes para que eles fundassem a associação. É importante falar que é uma associação de pacientes, não é uma associação de profissionais. Né? A associação de profissionais a gente tem outra, a gente tem a BFO, tem a associação de especialistas, mas essa é uma associação de pacientes. E por que é importante ela ser constituída, toda a diretoria, por pacientes e familiares? Porque não tem conflito de interesse. Nenhum. O interesse deles qual é? Fazer com que as pessoas tenham um diagnóstico, fazer com que as pessoas tenham acesso ao tratamento, né, da melhor maneira possível. E isso depende da organização política e social desse grupo de pacientes e familiares. Então, eles fundaram, a gente ajudou, né, o CREFITO 2 ajudou a fundar essa associação, e eles fundaram, então, há 2 anos, né, e aí organizaram o primeiro Enalinf, que foi quando fundou, que é o Encontro Nacional de Pacientes com Linfedema. E aí, a partir desse encontro, então, foi fundada essa associação, então ela foi legalmente constituída, e essa associação, então, ela vem trabalhando, né, agora de uma forma mais organizada com esse objetivo. E aí a gente já fez o segundo Enalinf, e agora a gente vai fazer o terceiro Enalinf, né, que convidou vocês para participar. E a ideia é ser um evento para pacientes. Claro que podem ir profissionais de saúde, e é muito bem-vindo que eles, né, eles são bem-vindos no evento, porque a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que enxergar o outro lado, né? A gente tem que ver assim, qual é a demanda deles, como que eu posso ajudar. Então, se a gente trabalhar todo mundo junto, profissionais de saúde, pacientes, familiares, políticos, a gente consegue se organizar melhor e consegue chegar a esse objetivo. Então, eu admiro demais o trabalho da Abralinf, né? E assim, é um trabalho totalmente voluntário de todo mundo, né? Então, não tem ganho financeiro. O que eles querem, na verdade, é difundir essa questão para que todo mundo tenha acesso ao diagnóstico e tratamento. Então, não há recursos financeiros envolvidos nisso. Só que para uma associação se manter, ela precisa de dinheiro, né? Para pagar o advogado, pagar o contador, pagar todas as questões legais, né, tributárias e legais, precisa de dinheiro. Então, e os pacientes com linfedema, eles têm uma dificuldade já, né, de se associar, onde eles vão ter que gastar mais dinheiro para se associar, né, a uma associação como a Abralinf. Então, pensando nisso, a gente começou, né, eu falei assim, olha, por que a gente não faz alguns cursos, né, para arrecadar, né, dinheiro para que a Abralinf possa sobreviver, porque tem os custos mensais da Abralinf. E aí a gente fez, então, né, o primeiro curso voltados para os pacientes de autoenfaixamento, que era uma demanda deles. Eu acho importante. Aí a gente fez um segundo curso, que era da prescrição de malhas compressivas, quando usar, qual usar, como usar. O terceiro curso a gente vai fazer, o terceiro ou quarto curso, né, sobre tape, então a gente pediu o apoio da Vital Tape para fazer, né, esse curso, e a gente também vai fazer um outro curso sobre os dispositivos, né, quando usar, como usar. Então essa é a ideia, que os
os profissionais, né, voluntários. Então, quando eu faço os cursos, eu não recebo nada. Toda a renda é revestida diretamente para a Abralinf. E aí a gente ajuda algumas questões. Primeiro, a gente aumenta a divulgação dos tratamentos para os associados e a população em geral, a um custo muito baixo. A gente faz com que a Abralinf consiga sobreviver, né? A gente tem o apoio das empresas para cada um desses cursos, então também faz com que o paciente tenha acesso às opções de tratamento. E também é bom para o profissional, né? Porque eu tenho um ganho direto, né? Porque as pessoas vão me conhecer, vão ver, né? Vão me ouvir falando, a Abralinf divulga. Então, acaba sendo uma parceria que é bom para todo mundo, né? E o trabalho da Abralinf é muito sério, então vale a pena. E a vice-presidente, que você falou que é a Fernanda, a filha dela nasceu com linfedema primário. Até o que a gente discutiu até agora, Ju, a gente falou de linfedema secundário, ou seja, a pessoa nasce com o sistema linfático íntegro. Sim. Por causa do câncer, ela tem uma deficiência linfática. O linfedema primário não, a criança já nasce com uma disfunção linfática. Que esse linfedema pode aparecer ao nascimento ou pode aparecer na vida adulta, mas já nasceu com aquela deficiência linfática, que é o caso, né, da filha dela. E aí, quando ela viu que a criança foi diagnosticada com linfedema, ela viu a dificuldade para chegar no diagnóstico e a dificuldade para obter o tratamento. E aí fez com que ela falasse, não, gente, se acontece isso com a minha filha, acontece isso com vários outros filhos, e eu não quero que eles passem por tudo aquilo que eu passei para dificuldade para chegar no diagnóstico, no tratamento. Então, foi aí que ela começou, né, a se envolver nessas questões políticas, né, do linfedema. E é tão legal que ela, por exemplo, a gente e várias outras pessoas, não estou falando somente dela, mas assim, é um grupo. A gente já conseguiu aprovar alguns projetos de lei, né? Então, aqui no Rio de Janeiro... Aqui no Rio, isso. Aqui no Rio, e ela conseguiu colocar em Minas, então a gente tem alguns projetos de lei estaduais em alguns estados. Um deles, por exemplo, é reconhecendo o paciente com linfedema como deficiente físico. Porque, como é uma situação crônica, ele requer, né? Primeiro, tem uns gastos maiores, sim, então a questão de acesso a concurso público, a trabalho privado também. Então, ser deficiente físico, a gente tem algumas políticas, né, de inclusão dessas pessoas. Mas isso para os crônicos que nasceram ou todos? Tem linfedema é crônico. Tá. Então, todos eles, sem primários ou secundários, a gente conseguiu aprovar esse projeto de lei. E a gente tem vários outros projetos em andamento, né, que são projetos de lei que visam tanto a inclusão deles, né, no mercado de trabalho, né, alguns benefícios, mas também o acesso ao tratamento. Então, a gente precisa de uma mobilização política também em torno disso. E a Abralinf está fazendo isso com muita maestria. Eu acho, assim, que o que a gente poderia estar fazendo, que a gente já vai estar fazendo com esse podcast, os cortes que vão estar vindo, é justamente mostrar a Abralinf trabalhar nesse pré-câncer, pré-tratamento, ou o subclínico do linfedema, que são coisas que, cara, eu trabalho, eu leio, não era um conhecimento que estava muito fácil para eu ter, que eu estou tendo agora, mas eu sou uma pessoa que trabalha com isso. Eu deveria estar sabendo, mas são coisas que eu não sabia. Então, se eu não sei, imagina a população em si, também não sabe. E o que tem de, assim, linfedema primário é raro. Mas dentro do raro, atinge um monte de gente. Né? E tem muitas crianças que têm linfedema primário, demoram 1, 2, 3, 4 anos para fazer o diagnóstico. Mas eu vou saber, eu já nasço com esse linfedema, com o bebezinho, a gente tem como dar uma olhada, saber? Sim. Tem alguma visualmente o pai, ele consegue ter um direcionamento para... Consegue, porque assim, você nasce com uma deficiência linfática, que você já no nascimento já pode ter linfedema, ou você pode desenvolver linfedema na vida adulta. Tá. Se você e aí na vida adulta, quando você nasce, você não tem linfedema, você nem sabe que você tem essa disfunção, né? E você leva a vida normal, até o momento em que você faz uma cirurgia, ou você tem uma entorse, tem alguma coisa que sobrecarrega isso e o linfedema aparece. Agora, quando a criança já nasce com linfedema, com a deficiência linfática e o linfedema instalado, normalmente o pezinho dela nasce com um pezinho gordinho, os dedinhos gordinhos. Que a gente acha uma coisa deliciosa, que é morder. Nem todo pezinho gordinho é linfedema, mas a gente tem que examinar porque pode ser um linfedema, né? E aí esses linfedemas a gente chama de linfedema primário precoce. A criança já nasce com uma consequência dessa obstrução linfática. Mas eu vi até a filha da vice-presidente, a perninha dela tá fininha, linda, super bem tratada. Lógico que ela tá com a botinha, mas tá bem tratada. Bem tratada.
Isso. Não teve essa visão, assim, de inchaço. No Deve diagnóstico ser muito tinha. complicado para criança, né? A gente tem algumas crianças que nascem com um linfedema já num volume grande, e tem crianças que nascem com linfedema pequenininho que vai aumentando depois. Então, quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar, melhor o tratamento, né? Então, se você faz diagnóstico cedo e você trata cedo, você nunca vai ter aquela perna muito inchada, vai ter um linfedema totalmente controlado. E que se você não conhece, você olha e você nem percebe. Né? E essa é a ideia, né? Essa é a ideia, que a gente não consiga ter que a gente não tenha essas alterações de volume. Minha amiga, descobri coisas muito interessantes, muito importantes aqui. E eu acho que a gente vai conseguir fazer uma divulgação bem legal, tanto sobre esses tratamentos, quanto sobre a Abralinf, que eu acho que a Abralinf foi uma surpresa bem legal que eu tô tendo, que eu tô conversando, já tá fechando, eu vou estar aí, vou falar com a Érica também, para poder fazer uma palestra pra gente, estamos movimentando junto com eles. Não, e eles são ótimos. E o curso também, para deixar aqui. Isso já tá certo, já sabe que estaria certo. Então, já tá organizado. E esse de enfaixamento, quando vocês forem fazer de novo, pode contar comigo também, de autoenfaixamento, porque acho que deve ser importante também, né? Não, esse foi o que fez mais sucesso, porque era uma demanda deles, né? É uma situação crônica. Então, o paciente ele tem que aprender a manejar o seu próprio linfedema, né? Não adianta cada vez que precisa de enfaixamento procurar um profissional. Isso torna caro. Você mesmo falou, né? Nem todos os lugares têm acesso ao profissional. Então, é uma excelente estratégia. A gente tem vários estudos que mostram que se o paciente for bem orientado, se ele for ensinado, ele é capaz de fazer um enfaixamento tão bom quanto o profissional faz. Então, ele tem que ser bem treinado. Então, foi, assim, muito bacana. E tem uma fila de espera já para fazer o próximo curso. Que eu queria saber, porque, assim, a gente... tudo está sendo aqui no Rio, né? Vocês estão levando para os outros estados? Não, esses cursos da Abralinf, a gente está fazendo esses 4 cursos que eu falei, 2 que a gente já fez e 2 que a gente está planejando, é online. Então, é pela plataforma Zoom. É online, é totalmente teórico pela plataforma Zoom. No Enalinf, é um encontro presencial, mas ele tem transmissão ao vivo pelo YouTube e depois ele fica gravado no YouTube. Então, quem tiver interesse, pode colocar no YouTube Enalinf, né, que aparece lá, tem a gravação de todos os 2 eventos, completas, né? E então, a gente tem essa transmissão, né, ao vivo e fica gravado. E no Enalinf, esse ano vai ter algumas demonstrações práticas, né? Então, por exemplo, como o foco é para os pacientes, então vai ter a questão do enfaixamento, das malhas, do taping. Então, também eles estão planejando, né, coisas práticas, workshops práticos para os pacientes. E toda vez que a gente fala para os pacientes, é muito interessante para os profissionais também. Então, é assim, vai muito profissional, né? Em todos os cursos, a linguagem é para o paciente, né? Mas o profissional precisa entender a forma que ele tem que ensinar o paciente. Então, também, né, acaba sendo bom para os profissionais de saúde. Não, a gente realmente precisa, porque eu fui numa faculdade, em Indaiatuba não tem profissional oncológico. Na faculdade também eu não vi ninguém falando, tem uma faculdade de fisioterapia lá, não vi ninguém falando sobre fisioterapia oncológica. Eu fico imaginando como é que esses pacientes vão ser tratados, porque é uma cidade com IDH altíssimo, que vai ter que ir sempre para São Paulo ou para Campinas se tratar. E a gente está falando de pessoas com aquisição. E quem não tem poder aquisitivo para isso? Como é que vai ser esse tratamento se não tem profissionais mais... Para isso, Ju, a gente tem algumas estratégias, né? Eu estou falando enquanto associação, acho que tem os seus cursos, acho que a gente poderia entrar nessa pauta, porque eu acho que seus cursos online podem começar a treinar essas pessoas. Mas a gente tem que aumentar essas estratégias, né? Então, se a gente pensar enquanto associação, enquanto conselho, tanto federal quanto regional, a gente tem tido algumas estratégias. Por exemplo, a gente fez um curso aqui no Rio de Janeiro em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, né, o INCA, e o conselho, em que a gente fez treinamento dos fisioterapeutas da atenção básica em relação ao câncer de mama. Então, a gente pegou os profissionais que estão na atenção básica e na média complexidade, ou seja, estão no SUS, né, na rede pública, e a gente treinou esses fisioterapeutas em relação ao tratamento do câncer de mama, tratamento fisioterapêutico do câncer de mama. A partir disso, a gente fez um treinamento e a gente aprovou um projeto de lei aqui no estado do Rio de Janeiro, com parceria de uma deputada estadual, da Tia Ju, em que nesse projeto de lei fala da inserção da obrigatoriedade de todos os municípios no estado do Rio de Janeiro oferecerem
fisioterapia para os pacientes com câncer de mama. Sim. E uma vez que esse projeto de lei foi aprovado, o que começou as secretarias municipais de saúde? Bom, eu tenho que oferecer, só que os meus profissionais não são capacitados. O que a gente fez? Capacitou. Então, a gente capacitou vários municípios, então a gente fez vários, eu fui, a Érica foi, a gente fez vários treinamentos para os profissionais dos municípios em relação à fisioterapia no câncer de mama. Então, eu acho que isso é um modelo que pode ser empregado nos outros estados. Pois é, a legislação vocês já passaram, vocês já fizeram redação. A publicação, a redação é a mesma. A redação é só, teria como, então, a gente também está mostrando essa redação, pegando essa redação com você para a gente mostrar para os outros municípios. Essa é a ideia. Porque eu acho que o mais difícil é essa redação que vai ser aprovada pelo município, fazer o projeto que vai ser aprovado e que também não embarque numa restrição federal, porque como a gente está tratando de SUS, de repente tem que ser federal e não estadual. Então tem toda essa questão. O que a gente tem feito aqui no Rio de Janeiro? Aí tem a nossa Câmara Técnica de Fisioterapia e Oncologia, né, do Prefeito 2. A gente tem feito projetos de lei. Então a gente tem uma consulta jurídica que nos ajuda, justamente para eu preciso ter recurso orçamentário. Então, da onde vem o recurso, como é que a gente faz? E a gente estrutura esses projetos de lei. Os projetos de lei prontos, a gente leva. Então, a gente usa a nossa assessoria para ajudar a construção desse projeto de lei, a gente leva para os deputados. Então, a gente tem alguns deputados que têm algumas linhas na área da saúde, aí a gente leva para esses deputados e apresenta o projeto de lei, e eles apresentam na Câmara. Então, a gente já tem esses esquemas. E uma vez que é o que você falou, o projeto de lei está pronto, ele se adequa a qualquer estado. E a ideia é que os outros estados passem a aprovar também esses projetos de lei. Então, se a gente tem um projeto de lei estadual que é aprovado em vários estados, a gente consegue levar ele para o federal. Então, a gente, assim, claro que é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que fazer, né? Então, hoje no Rio de Janeiro, a gente está avançando bastante nesses projetos de lei, né? E se vários estados puderem também fazer isso, né, é só pegar o projeto de lei e apresentar para um deputado. Copia e cola, muda o estado, o nome. Muda o estado e muda o nome do deputado relator. Né? Então, acho que isso é um caminho. Municipal não poderia trabalhar esse projeto, tem que ser estadual. Pode, mas aí o alcance é menor, né? Se a gente consegue aprovar um projeto estadual, a gente agrega todos os municípios. A dificuldade também é maior. O município, eu acho que... não é... Dependendo de onde você estiver, né? Municipal, porque o município, ele tem algumas autonomias, né? Na gestão do recurso público. Então, se você está no município pequeno, por exemplo, e você tem acesso ao secretário municipal de saúde, talvez seja mais fácil você aprovar um municipal, né? Então, assim, depende mais do que você consegue de acesso, né? E no Prefito a gente tem os nossos polos de representação municipal, em que a gente também treina todos eles, a gente qualifica, a gente faz uma série de cursos para que eles consigam levar para os seus gestores municipais, né, a inserção do fisioterapeuta. Nisso vai do fisioterapeuta em oncologia. Então, assim, existem caminhos. Não, né? São vários caminhos que vocês estão correndo atrás aqui no estado do Rio, que eu acho que poderia ser multiplicado para os outros estados, porque aqui no Rio realmente tem esse diferencial, né? Tem você aqui. Mas os outros estados também têm excelentes profissionais. Não, profissionais sim, mas eu não vejo essa tentativa de trabalhar dentro... Porque como o INCA está no Rio, eu acho que o INCA é um motor muito grande para o tratamento oncológico no Brasil. Então, acho que vai começar aqui e vai se espalhar, mas é normal que o começo seja aqui por causa do INCA. E a gente tem assim, né? Tem o INCA aqui, a presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia, eu já fui hoje, a Érica, que é aqui do Rio, e a gente tem a Câmara Técnica, eu sou conselheira do Prefeito 2, então tem o apoio do Conselho Estadual, né, e do Conselho Federal, né, que o COFIT também é bem parceiro. Então, hoje a gente está politicamente, a gente está muito bem posicionado. E aí, depende do nosso trabalho. Né? Depende muito da gente. O que vocês puderem contar comigo, pode pedir, muito pode fazer, obrigada. você sabe disso, só mandar uma mensagem. Eu peço bastante. Mas eu gosto. A gente pede bastante. São coisas que eu gosto. Eu gosto de pesquisa, de botar coisa para pesquisa, de ajudar os outros. E eu acho que é muito legal. Essas associações que foram criadas, essa mudança de legislação, porque a gente vê a diferença que faz. E a gente vê que a fisioterapia no Brasil fez uma mudança tão grande em tantas áreas, que eu acho que essa é uma área que pode avançar e a gente quer ajudar nesse avanço também. E aí a gente precisa dos profissionais de saúde como um todo, né? Não só fisioterapeutas, precisa das indústrias, das empresas para nos apoiar, precisa dos pacientes, precisa dos políticos. Então, se a gente estiver trabalhando todo mundo junto, a gente consegue mais rápido, né? Eu queria só que você deixasse aqui e falasse para o pessoal, porque você dá vários cursos. Então, tem
É na Selecta, não? Tem também. É na Selecta, né? A gente também tem assim. Tem os cursos online, você tá gravando um curso gigantesco, maravilhoso, que vai sair daqui a pouco, gente. Vocês esperem verão. Eu faço assim, a gente tem os cursos do Crefito, que é o Crefito 2 itinerante, então a gente vai a todos os municípios, eu falei desse de câncer de mama, então eu também dou esses cursos pelo Crefito, que são todos cursos gratuitos. Então, se tem algum município do Rio que queira que leve o curso para lá, é só entrar em contato com a gente, que a gente tem essa proposta. Tem os cursos da Selecta, que a Selecta é uma empresa de malhas compressivas e que ela foi comprada, né, parcialmente por uma empresa alemã, que é a Juso, que é uma das maiores produtoras de malhas compressivas no mundo. Então, a Selecta é a Juso no Brasil. Uhum. Então, quando eles compraram a Selecta, a grande dificuldade era o seguinte: os profissionais não sabem prescrever malhas compressivas. Então, como é que eu vou vender um produto que os profissionais não sabem usar? E aí, eles conseguiram um financiamento público-privado do governo alemão e trouxeram, então, durante 2 anos, o projeto para o Brasil. Então, o projeto foi financiado por indústria e governo alemão. Então, durante 2 anos, a gente teve uma série de cursos, workshops, né? Então, tiveram o webinar e os workshops presenciais ensinando, né, em relação à prescrição e adaptação das malhas compressivas, tratamento do lipedema, do linfedema. Só que esse projeto acabou, né? Acabou ano passado. Acabou, que o projeto financiado eram 2 anos. Uhum. E agora eles estão discutindo novas formas de refinanciar esse projeto, porque ele deu super certo. Então, no momento, a gente tem pouquíssimos cursos que não têm um financiamento direto, mas estão procurando formas de financiar. Então, eles fizeram um curso da Selecta. Conversando com eles também sobre isso. É bem bacana. A proposta foi muito legal. Além disso, eu coordeno a pós-graduação de fisioterapia e oncologia da Interfísio, que tem turmas presenciais no Rio, em Brasília, Recife, São Paulo, e esse curso, então, é um curso de especialização lato sensu, né, e tem um curso em EAD também, né, para que a gente possa chegar a todo mundo. Além disso, tem os meus cursos presenciais, né, que é aí de fisioterapia em câncer de mama, fisioterapia em linfedema, que eu dou em São Paulo, no Rio e em algumas cidades. Ainda não tem datas para esse ano, né? Eu tentei tem achar algumas, que a gente ainda não divulgou, mas tem algumas. Tem um curso. Depois me passa pra gente poder junto botar embaixo no descritivo as datas. Porque em março vai ter em Fortaleza, eu acho que em São Paulo. Então, tem alguns cursos que já estão com datas agendadas, mas são cursos presenciais, né? E além disso, às vezes eu faço alguns cursos rápidos online específicos, né? Por exemplo, de seroma, de síndrome da rede axilar, que são coisas específicas, cursos mais rápidos. E, né, eu acho que o grande lançamento vai ser um curso totalmente em EAD, que é um curso bastante completo. Todas as aulas eu que vou ministrar, então as aulas elas foram montadas de uma maneira bastante ampla. E são 5 módulos independentes, e dentro de cada módulo a gente tem um módulo introdutório. Então, por exemplo, de quimioterapia, a gente tem um módulo introdutório que fala o que é quimio, por que faz, como as vias de administração, as principais medicações, e depois a gente tem todas as possíveis complicações da quimioterapia, como que o fisioterapeuta pode prevenir e tratar. Então, neuropatia periférica, fadiga, alterações da infusão da quimioterapia, edema, enfim, várias complicações. E também fala, por exemplo, o fisioterapeuta dentro da quimioterapia. Então, durante a infusão de quimioterapia, o que o fisioterapeuta pode fazer, todos os recursos que ele pode utilizar. Então, são temas, às vezes, que a gente não ouve com muita frequência. Então, eu tentei fazer uma busca da literatura bastante completa, né, e bastante atual, mas também associado com a prática clínica. Então, claro que eu sou suspeita para falar, mas assim, o curso demorou muito, né, para ser estruturado, demorou muito para as aulas serem gravadas. Então, eu estou 6 meses gravando aulas semanalmente, e a ideia é que seja lançado agora em março. Em março agora? A gente está chegando nos finalmente. Ai, né? Que maravilha! E eu acho que o interessante desse curso é que, por exemplo, fala de módulo de quimioterapia, mas tem de químio, de cirurgia, hormônio, rádio. Mas a ideia, por exemplo, você está com um paciente em quimioterapia e você não sabe ou tem dúvidas do que mais você pode fazer durante a quimio. Você compra só o módulo de quimioterapia. Aí você tem um paciente com neuropatia periférica. Você assiste a aula só de neuropatia periférica. Então, as aulas são independentes dentro de cada módulo também. E você vai ter acesso a essas aulas durante 6 meses. Então, você não precisa assistir tudo de uma vez. Você pode assistir de acordo com a demanda ou de acordo com o seu interesse. Então, eu acho que está muito, assim, foi feito com muito carinho, né? Não, com certeza. E eu espero que as pessoas gostem. E também a gente quer vender isso a um preço acessível,
Porque, claro que existe uma questão financeira por trás, mas eu acho que o principal que a gente quer é que as pessoas sejam bem assistidas, né? Então não adianta eu fazer um curso caríssimo que as pessoas não vão ter acesso e os pacientes não vão ser beneficiados. Então a gente tem que pesar isso também, né? Tem que fazer com que a informação chegue a todo mundo, para que a população possa ser assistida e tudo que a gente conversou nesse podcast, né, aconteça. Esse curso, por exemplo, eu tenho que ter o meu crefito? Vocês vão exigir alguma coisa para escrever? Ou você tem que ser ou estudante de fisioterapia ou tem que ser fisioterapeuta. Qualquer especialista ou não. Eu estou na faculdade, posso estar no primeiro período, qualquer período. Pode, qualquer período acadêmico de fisioterapia e fisioterapeutas. E aí eu vou aproveitar, falar de uma outra situação que o Código de Ética do fisioterapeuta, o Código de Ética do nosso Conselho Federal, sim, não permite que o fisioterapeuta treine, né, ensine outros profissionais em relação a atos próprios do fisioterapeuta. Sim. Ou seja, se eu dou um curso ensinando o fisioterapeuta como tratar um paciente, eu não posso aceitar que outros profissionais de saúde façam esse curso, porque eles não são fisioterapeutas. E aí tem uma grande confusão em relação a isso. O que é ato próprio? Por exemplo, a drenagem linfática manual é ato próprio do fisioterapeuta, mas também é ato próprio do esteticista, é ato próprio do enfermeiro. Ou seja, eles podem fazer, o enfermeiro pode fazer drenagem, o esteticista pode fazer drenagem, eu posso fazer drenagem linfática. O que muda é que o contexto da saúde. Então, se o fisioterapeuta ele faz pacientes oncológicos, por exemplo, faz um pré e pós-operatório, faz intraoperatório. Enfim, ele usa o recurso dentro da sua atribuição profissional. O esteticista usa a drenagem linfática dentro da sua prática profissional. Sim. Então, o que muda é quando você vai usar esse recurso e que população. Só que o fato do esteticista usar a drenagem linfática manual, o meu código de ética não permite que eu ensine a ele. Não. Eu só posso ensinar o fisioterapeuta. Então, ele pode fazer? Pode, mas eu não posso ensinar ele a fazer. Entendeu? Então, você pode, Ju, concordar ou não concordar com isso. É problema seu. A lei não permite que eu faça. Então, todos os cursos de formação em que eu ensino ato próprio, eu não posso inserir outros profissionais da saúde, por uma questão ética. Do próprio crefito. Porque tem essa questão dentro do uso da bandagem, né? Sim. Então, o fisioterapeuta, ele não pode dar curso de bandagem para outras especialidades. Exatamente, por causa do Código de Ética. Então, se eu quero dar um curso de bandagem para eu sempre esqueço o nome de exercício. Educador físico. Viu como eu malho? Eu faço tanto exercício, mas tanto exercício. Você até esquece o nome. Eu sempre esqueço o nome do educador físico. É porque você faz com fisioterapeuta. Pois é. O educador físico tem que ser um educador físico falando sobre bandagem, da mesma para qualquer outra. Por nosso Código de Ética. Isso é importante porque, por exemplo, os cursos da Abralinf que eu dou, é para pacientes, mas outros profissionais de saúde podem fazer. Por quê? Eu ensino o autocuidado do paciente. Sim. Então, quem pode estar do lado pode ser um cuidador, né? Pode ser um familiar. Então, ele vai ser responsável por esse autocuidado do paciente. Então, tudo bem, eu não estou ensinando atos próprios da fisioterapia. Mas se eu dou um curso, por exemplo, de enfaixamento compressivo, uso de taping, é recurso do ato próprio, não posso ensinar outros profissionais. Tem essas questões de regras no Brasil, algumas pessoas não entendem. Realmente, eu acho que o Brasil tem muita lei. Sim. Muita regra. Mas é o país onde vivemos e é onde a gente tem que melhor navegar em tudo isso. Exatamente. Então, quando as pessoas falam, mas qual a sua opinião? Não importa a minha opinião. Não importa. Código de Ética diz isso, eu sigo o Código de Ética da minha categoria profissional, eu tenho que cumprir isso. A gente cumpre leis. Se você não concorda, tente mudar o Código de Ética. Eu duvido conseguir. Consegue. Você tem que ter bons argumentos, boas justificativas. Então, se você tem bom argumento... Muita coisa mudou, assim, dentro do Código de Ética da fisioterapia neurológica, que eu lembro que teve algumas inserções. Sim, as coisas vêm mudando. Vem mudando. Até porque a gente vem incorporando novas formas de... Não só tecnologias, mas novas formas de atuação. Sim. Então, as coisas precisam ir se adaptando. Mas a gente tem que ter bons argumentos, né? Não, eu não concordo. Tudo bem, não concorda? Justifica, escreve, argumenta e envia para o COFITO. Ele vai analisar. Né? Ele realmente analisa, só que tem que ter bons argumentos, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas só querem falar que não concordam. É mais fácil. E brigar, é mais fácil. Porque escrever tudo isso... E dar like, dar seguidor. Cada vez que você briga na rede social,
Eu não ganho seguidor assim, porque não é o meu... Mas cada vez que você briga na rede social, você coloca alguma coisa polêmica, que você aumenta de seguidor. Né? Mas são seguidores que não vão continuar. As pessoas ainda não entenderam isso. E não é o que eu quero. Eu fui muito tranquila em relação a isso. Você tem o pico de ganho de seguidor, mas você vai ver que o seu crescimento não fideliza, não tem interação com esses novos seguidores que você ganhou. Então não é legal. Não gosto. Adianta. Você só vai ter um hype e depois você vai morrer de qualquer jeito ali dentro. Os meus seguidores são super queridos, são fiéis e assim, eles vêm por demanda própria, assim, por interesse específico. E então nada do que eu faço na rede social é com esse objetivo. É com o objetivo realmente de difundir as coisas que eu concordo. Sim. Né? E as coisas vão indo. Lá na Fisiovital também, vocês me veem lá o dia inteiro, minha cara aparece o tempo inteiro, mas é muito neuro. Foi interessante isso, como é neuro muito, né? Eu tenho até que falar mais sobre as outras áreas da fisioterapia, porque como eu tenho um amor, assim, de vida pela área de neuro, então a gente fez o lançamento de um tênis e não foi lançamento, foi gente, chegou, não sei o que. E como é tanta gente que segue a área, começou a vir pedir o tênis, não tinha nem site do tênis. Eu só tava mostrando que eu fiquei apaixonada porque chegou. Mas para as outras áreas a gente ainda não tem esse... A gente está querendo começar a ter mais esse alcance. Tem muito corte, muita visualização única, mas não tanto seguidor quanto você tem, até porque você fala muito especificamente da área. Mas nosso intuito é trabalhar com o paciente, não é com o profissional. Que nem a gente tem muito pai que segue a gente da área neuro. Então, a minha última pergunta para você vai ser a seguinte: é uma pergunta que eu faço para todo mundo e que eu acho que é importante para todo mundo entender um pouco da área da fisioterapia, qual é a dificuldade. Que mesmo com toda a sua experiência, qual é a maior dificuldade que você ainda encontra na fisioterapia oncológica? Qualquer coisa. Desde política até paciente que não quer fazer o tratamento. Tá, eu vou te falar. A maior dificuldade é fazer com que as pessoas entendam, né, o que é a fisioterapia oncológica e os benefícios que a fisioterapia oncológica pode trazer. E a gente conseguir mostrar que a fisioterapia ela é custo-efetiva. Ou seja, ter um fisioterapeuta diminui recurso, diminui gasto, tanto público, quanto privado, quanto pessoal. Então, a fisioterapia, ela é custo-efetiva. Ou seja, se você tiver um fisioterapeuta a partir do diagnóstico, né, a gente vai gastar menos dinheiro com medicação, com internação, com complicações. Então, é muito, mas muito mais barato contratar um fisioterapeuta do que pagar todas as intercorrências. Eu estou falando barato em termos de pessoal, o gasto que eu como paciente vou ter, falando operadoras de saúde, né, eu vou ter muito menos gasto pagando um fisioterapeuta do que pagando internação hospitalar, tratando medicações para tratar as complicações. Então, é bom para todo mundo. Só que essa é a dificuldade, Ju. Nas clínicas oncológicas, por exemplo, toda clínica deveria ter um fisioterapeuta. Né? Todo paciente que vai fazer quimioterapia, enquanto ele está na cadeira, tinha que ter um fisioterapeuta ali do lado. E a dificuldade da gente mostrar para as clínicas o quanto um fisioterapeuta impacta positivamente em custo e sensação de bem-estar, né, e tudo para o paciente, né, cara, eu não consigo entender por que eles não enxergaram isso. E olha, eu tento, Ju. O que eu falo... Matematicamente dá para mostrar? Dá, e a gente... Aí, só aproveitar... Falando do Prefeito 2 de novo, mas é que a gente tem feito tanta coisa. Tá. Ai, Ju, a gente fez um projeto, chama Projeto Custo-Efetividade. Então, todos os profissionais do Prefeito 2 do Rio de Janeiro, eles podem acessar o nosso aplicativo e lá tem todas as evidências em relação à custo-efetividade de todas as áreas da fisioterapia. Então, a gente fez um levantamento enorme, né? A gente fez uma vitrine de evidências em que você coloca lá no mapa, por exemplo, você fala assim, qual é a evidência da fisioterapia em oncologia? Aí você clica lá. Aí quando você clica, aparece todas as evidências, né? E do que elas são, por exemplo, é em câncer de mama, é não sei o que, é de qual recurso. Então a gente colocou uma forma do profissional visualizar o que tem. E a gente provou que a gente tem, hoje a gente sabe que a fisioterapia é custo-efetiva para a maior parte dos agravos de saúde, entre eles a oncologia. Então, a gente tem poucos estudos brasileiros, a gente só tem 8 estudos publicados no Brasil, mas a gente tem estudos publicados fora que mostram que a fisioterapia ela reduz custo. Então, é assim,
Cara, a gente tem tanta coisa, tanta Acho evidência. que é um passinho a mais, assim, porque como, por exemplo, plano de saúde depende, né? Você tem o rol da ANS do plano de saúde, que dão 10 sessões de fisioterapia. Aí essas 10 sessões de fisioterapia, eles pagam R$5? Sim, mas aí... Mas já imaginou, Ju? Se eu chegar pro plano de saúde... Aí você mostra que não vai ter... Fala, olha só. Outra operação, não vai ter que fazer químio de novo. Exatamente. A diminuir 50% a recidiva. E se no lugar de você me pagar R$5, se você me pagar R$90, que é o nosso referencial honorário, se você me pagar R$90, você vai economizar R$1.000, R$10.000, R$50.000. Então, o que você vai economizar me pagando direito aqui é muito grande. Para operadora de saúde, vale muito mais a pena, né? Só com esse dado. 50% de recidiva se você faz o tratamento de fisioterapia anterior. Então, a minha maior dificuldade é mostrar isso e fazer com que as pessoas entendam o quanto a fisioterapia ela é benéfica em todos os sentidos. Não só em qualidade de vida, mas redução de mortalidade e também redução de custos. Então é isso. Vamos trabalhar juntos. Vamos. Conseguir tudo isso. Por favor. Pode deixar. Obrigada, minha amiga. Muito eu que obrigada agradeço. Por ter vindo. Adorei. Também. Adorei. Muito bom. E pode me convidar sempre, que eu adoro falar. Ah, sim, senhora. Pode deixar. Agora eu vou te levar. Vai lá pra Indaiatuba, conhecer minha cidade. Faz um curso lá, a gente vai pra lá. Eu tava pensando. Vamos pensar. Ser bacana. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, gente. Adorei. Obrigada.